Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Neste vídeo vamos resolver um exercício muito interessante, determinando a equação de retas simultaneamente tangentes a duas curvas. Se esse vídeo lhe acrescentar conhecimento e se você acreditar que pode acrescentar a outras pessoas, deixe seu like. E se você quer continuar assistindo nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Neste problema, nós temos então duas parábolas. A primeira parábola vamos chamar de P1, parábola P1. Então tem a equação y igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. E a parábola P2 tem uma equação y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 7. Muito bem. O problema pede, então, a equação de duas retas que sejam simultaneamente tangentes às duas parábolas. Então, reparem como está nesta ilustração aqui. Digamos que uma das parábolas seja esta aqui, parábola P1. E a outra parábola seja essa parábola P2. Observe que a reta amarela ela é tangente a P1 aqui por volta deste ponto e é tangente a P2 aqui por volta deste ponto. Enquanto a reta cinza, que é aparentemente uma reta horizontal, ela é tangente a parábola P1 aproximadamente neste ponto e a parábola P2 aproximadamente neste ponto. Então é exatamente isto que nós queremos determinar, a equação dessas duas retas. E vamos começar, para simplificar o problema, vamos esquecer que são duas e na hora de resolver naturalmente aparecerão as duas parábolas na solução do problema. Vamos pensar que há apenas uma reta. Muito bem. Então, vamos começar com esta hipótese. Há uma reta que é simultaneamente tangente. Então, se há uma reta, o coeficiente angular é único. Observe, esta reta amarela é a mesma reta, é tangente a P2 aqui embaixo e é tangente a P1 ali em cima. Então, o coeficiente angular é único. Então, digamos que M é igual. Vamos imaginar que para a reta amarela, por exemplo, o ponto de tangência em P1 é x igual a x1, o ponto de tangência. E o ponto de tangência em P2 é x igual a x2. Muito bem. Então, o coeficiente angular em P1, se o ponto de tangência, se a abscissa do ponto de tangência é x igual a x1, então o coeficiente angular é 2x1 menos 2. O que é isto? A derivada deste polinômio do segundo grau avaliada em x igual a x1. Ou seja, esta é justamente a interpretação geométrica do valor numérico da derivada. Então, se eu sei que f', vamos chamar de f'1 de x, para a parábola P1, é 2x menos 2. Quando eu avalio o valor numérico desta derivada em x igual a x1, como está aqui, este valor numérico, por exemplo, deu 3. O que é este 3? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, este valor aqui
porque ao final deste problema x1 terá um valor. Então, este valor 2x1 menos 2 nada mais é do que, por exemplo, o coeficiente angular desta reta tangente. E o coeficiente angular desta reta tangente nada mais é do que a tangente de θ, que é o coeficiente de x na equação da reta. Então, m, coeficiente angular da reta tangente a P1, se o ponto de tangência é x igual a x1, então é 2x1 menos 2. E isso tem que ser igual ao coeficiente da reta tangente por ser a mesma reta. Tem que ser igual a menos 2x2 mais 6. Porque f' de x é menos 2x mais 6. Novamente, o que é isto? A derivada deste polinômio do segundo grau. Então, f' de x é menos 2x mais 6. Portanto, o valor do coeficiente angular também é igual a menos 2x2 mais 6. E o que é isto? A avaliação do valor numérico da derivada no ponto x2. Que foi que eu estava dizendo? Que a reta é tangente a P1 em x1, por exemplo, neste ponto, e é simultaneamente tangente a P2 no outro ponto. Então é exatamente isso aqui. Quando ela é tangente em x1 no ponto x igual a x1, o coeficiente angular é o valor numérico desta derivada, que é 2x menos 2, tomado em x igual a x1. Portanto, é 2x1 menos 2. Ao mesmo tempo, este coeficiente angular, por tratar-se da mesma reta, é a mesma reta. Observe que, volto a insistir, a reta tangente a reta cinza, é simultaneamente tangente à parábola azul neste ponto que eu circulei e também neste ponto que eu circulei na parábola laranja. Então é exatamente isto, certo? Então, se 2x1 menos x2 é igual a menos 2x2 mais 6, então vamos colocar x2 em função de x1. Então, menos 2x2 mais 6 é igual a 2x1 menos 2. Portanto, menos 2x2 é igual a 2x1 menos 2 menos 6. Portanto, menos 2x2 é igual a 2x1 menos 8. Menos x2 é igual a x1 menos 4. E, finalmente, x2 é igual a 4 menos x1. Então, relacionei x2 com x1. De onde veio isso? Do coeficiente angular único. É a mesma reta, portanto, só há um único coeficiente angular, quer ela seja tangente a P1 em x1, quer ela seja tangente a P2 em x2. Muito bem, relacionei x2 com x1. Por outro lado, como já falamos, há uma única reta tangente. Se há uma única reta tangente, então determinemos a equação de R. Então, equação de R em P1. O que quero dizer com isso? A equação da reta tangente em P1 no ponto de coordenada x igual a x1. Então, vimos que a equação da reta tangente é y igual a y0 mais m vezes x menos x0.
onde M é igual a F' de x0, F' de x0, e y0 é F de x0. Neste caso, a abscissa do ponto de tangência não é x0, é x1, mas vamos lá. Então, y1, quem seria? x1 ao quadrado menos 2x1 mais 3. Então, isso aqui é o valor de y1. Mais m, vimos que é 2x1 menos 2 vezes x menos x1. Então, isso aqui é o coeficiente angular, m, e aqui a abscissa do ponto de tangência. Agora escrevamos então a equação da mesma reta, só que agora tangente a P2. Então, a equação de R em P2. Então, essa equação é a mesma reta, mas agora ela é tangente em P2 no ponto de coordenada x igual a x2. Então, vamos lá. Essa equação é menos x2 ao quadrado mais 6x2 menos 7. Então, aqui está y2. Isto é y2. Mais o coeficiente angular, que é menos 2x2 mais 6, vezes x menos x2. Então, aqui está o coeficiente angular m, que é o mesmo, só tem uma cara diferente, porque aqui a reta é tangente em x igual a x2 e a parábola é diferente. O que vamos fazer agora? Vamos agora substituir x2 por 4 menos x1 e igualar as duas equações das retas. Portanto, vamos aqui desenvolver a primeira parte, que é a equação de R em P1. Então, em P1, vamos desenvolver x1 ao quadrado menos 2x1 mais 3, mais agora este produto deste parênteses por este. Então, 2x1 vezes x menos 2x1 ao quadrado menos 2x mais 2x1. Então, isto aqui, simplificando os termos comuns, eu tenho x1 ao quadrado menos 2x1 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Depois eu tenho menos 2x1 com mais 2x1, 0. Depois eu tenho mais 2x1x, este termo aparece sozinho, menos 2x mais 3. Mais 3. Então, esta é a equação da reta em x1, a equação em função de x1 e de x, claro. Então, em P2 agora, em P2, vejamos. Então, eu tenho aqui, abre parênteses, vamos colocar um colchete melhor do que um parênteses. Então, coloquemos então um colchete em lugar de parênteses aqui primeiro, porque já vamos substituir.
temos menos x2 ao quadrado. x2 é 4 menos x1 elevado ao quadrado. Mais 6 vezes 4 menos x1 menos 7. Então, isto é o y2. Mais este parênteses é o m, coeficiente angular, já posso diretamente substituir por 2x1 menos 2. Porque o coeficiente angular é único. Aqui está. Coeficiente angular em P1, calculado em P1, coeficiente angular calculado em P2, portanto, m menos 2x2 mais 6 é igual a 2x1 menos 2, já coloquei aqui. E agora aqui dentro, x menos x2 é x menos 4 menos x1. Então, é x menos 4 mais x1. Então, agora podemos desenvolver tudo isso e promover a igualdade entre as duas equações. Vamos transportar então a expressão que chegamos na tela anterior, menos 4 menos x1 elevado ao quadrado, mais 6 vezes 4 menos x1, menos 7. Então, relembrando que isto aqui é o meu y2, onde eu substituir x2 pelo termo equivalente a x1, mais 2x1 menos 2, que multiplica x menos 4 mais x1. E agora vamos desenvolver menos 16 mais x1 ao quadrado, menos 8x1 mais 24, menos 6x1, menos 7, mais 2x1x, menos 8x1, mais 2x1 ao quadrado, menos 2x, mais 8, menos 2x1. Então, esse menos está até aqui. Por conta do menos 4 menos x1 elevado ao quadrado. Então, temos menos 16 menos x1 ao quadrado mais 8x1 mais 24 menos 6x1 menos 7 mais 2x1x menos 8x1 mais 2x1 ao quadrado menos 2x mais 8 menos 2x1. Então temos menos 16, menos 7, menos 23, mais 24 igual a 1. 1 mais 8, 9. Menos x1 ao quadrado, mais 2x1 ao quadrado, mais x1 elevado ao quadrado. Mais 8x1, menos 6x1, mais 2, menos 8, menos 6, menos 2,
menos 8x1 mais 2x1x mais 2x1x menos 2x, que foi menos x1 ao quadrado mais 2x1x menos 2x mais 3. Então vamos lá, menos 2 mais 2x1x mais 2x1x, passando este menos x1 ao quadrado para outra equação, eu tenho 2x1 ao quadrado. Então este termo já usamos. Aqui não restou mais nenhum outro termo em x1 sozinho. Então eu tenho menos 8x1, usamos este, 9 menos 3 mais 6. Então daqui, dividindo esta equação, na verdade, para deixar isto completo, vamos então igualar a zero, porque esta equação procedeu de igualar a reta tangente na parábola 1 à reta tangente na parábola 2. Por que fizemos essa igualdade? Só para relembrar. Fizemos essa igualdade porque a reta é única. Então a reta é tangente na parábola 1 no ponto P1 e tangente na parábola 2 no ponto P2. Então, como é a mesma reta, é a mesma equação, igualamos as duas, e ao igualar as duas, a expressão que resta deve ser igualada a zero. Dividimos então a equação toda, ambos os lados da equação, por 2 e chegamos a x1 ao quadrado menos 4x1 mais 3 igual a zero. E podemos usar então a fórmula de Bhaskara. x1 igual a menos b, 4, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 16, menos 4 vezes 3, 12, dividido por 2a, que é 2. Então isto é 4 mais ou menos raiz de 4 sobre 2, que é 4 mais ou menos 2 sobre 2, que temos x1 igual a 1, x1 igual a 3. Lembrando que também poderíamos usar esse modelo, x ao quadrado menos sx mais p, ou seja, o produto entre as duas raízes é igual a p e a soma das duas raízes é menos s. Então procuro dois números que multiplicados deem 3 e que somados deem 4. Esses números são 3 e 1. Perfeito? Então, para x1 igual a 1, temos x2 igual a 4 menos 1, 3. Para x1 igual a 3, temos x2 igual a 4 menos 3, igual a 1. Portanto, aqui temos uma reta, R1. Aqui temos outra reta, R2. Então, é claro que podemos chegar à equação de R1, que é tangente a P1 no ponto x igual a 1. Como a equação de P1 é x ao quadrado menos 2x mais 3, então f de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1. F de 1
é 1 mais 3, 4, menos 2, 2, mais f' de 1, que é 2 vezes 1 menos 2, que é igual a 0 vezes x menos 1. Então, lembrando, colocamos aqui de vermelho que f1, que é a parábola 1, f1 de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, e que, portanto, f' de x, f1' de x, é 2x menos 2. Então, f1 de 1 é 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado, 1, mais 3, 4, menos 2, 2. Então, aqui está f de 1. f'1 de 1 é 2 vezes 1 menos 2, que dá 0. Então, aqui é f' de 1. Então, esta primeira reta, R1, é y igual a 2. A reta 2, então, f1 de 3 mais f'1 de 3, x menos 3. Então, f1 de 3, 3 ao quadrado, 9, 9, 3, 12, menos 2 vezes 3, 6, 12 menos 6, igual a 6, mais f' de 3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4, vezes x menos 3. Então, isto é 6 mais 4x menos 12, que me dá y igual a 4x menos 6. É a segunda reta. Então, para responder, temos duas retas. A primeira reta, y igual a 2. A segunda reta, igual a 4x menos 6, que são exatamente essas duas retas que aqui estão. Esta reta amarela e esta reta cinza são a resposta, então, a este problema.